você. Então vamos fazer uma confissão, ou uma proclamação, que realmente é o nosso testemunho resumido. Extraído do Salmo 118, versículos 13 a 18. Agora, as palavras que começaram são dirigidas ao inimigo, não são dirigidas a Deus. Então não se surpreenda, você me empurrou violentamente para que eu caísse. Mas o Senhor me ajudou, o Senhor é minha força e canção. E Ele se tornou minha salvação. A voz da alegria e da salvação está nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age valentemente, a mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age valentemente. Não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas Ele não me entregou à morte. Muito obrigado. Antecipe a disciplina do Senhor. A Bíblia diz, Ele disciplina todo filho a quem recebe. Se você não tem disciplina, você não é um verdadeiro filho, você é ilegítimo. Como eu disse, passamos por algumas verdadeiras lutas. Antes, não somos os únicos. Antes, sabemos que muitos divorciados aqui também passaram por elas. Estávamos na Nova Zelândia há cerca de 3 anos para algumas reuniões e estávamos nos encontrando com nossos diretores internacionais. Ruth e eu estávamos hospedados em um motel. Ela estava tendo as dores intestinais mais intensas. E eu estava lá meio que sem saber o que fazer. Ela começou a falar com o Senhor e disse, Senhor, eu entrego a família a Ti. Então ela disse, Senhor, eu confio o ministério a Ti. Então ela disse, Senhor, eu te entrego o Derek. E eu pensei comigo mesmo, né? Melhor eu fazer algo rapidamente. Paz. E eu liguei para alguns irmãos. E eles vieram imediatamente e oraram. E a Ruth foi reerguida, mas ela estava realmente à beira da morte naquele momento. Mais tarde, Deus nos orientou a tirar um sabático de 6 meses no Havaí. E fomos para esse sabático com grandes expectativas. De um tempo maravilhoso no belo clima do Havaí, em um condomínio que possuímos bem acima do Pacífico. E nós imaginamos estudo bíblico, oração e comunhão. Acabou sendo alguns dos meses mais difíceis de nossas vidas. No decorrer disso, fiquei progressivamente mais e mais doente. E os médicos realmente não conseguiam descobrir o que estava errado comigo. E eventualmente, um médico astuto diagnosticou o que é chamado de endocardite bacteriana subaguda. E deixou de ser subagudo depois de um tempo. E passei 17 dias no hospital. E 6 semanas em antibióticos intravenosos. E pode não parecer espiritual, mas eu agradeço a Deus pelos antibióticos, sabe disso? Houve um tempo na minha vida, muitos anos atrás, quando eu pensei que nunca precisaria de medicamento. Deus, livra-me desse orgulho. Vamos lá, porque sentimos que tínhamos chegado ao final de uma fase do nosso ministério. E eu entreguei a administração do ministério para meu genro e queríamos saber o que Deus tinha para nós a seguir em nossas vidas. Então pensamos que se lhe dessemos 6 meses, seria maravilhoso.
E parecia muito tempo para nós ficarmos 6 meses afastados do ministério. Bem, ao final dos 6 meses, não tínhamos ouvido nada de Deus sobre nosso futuro. Ele passou todo aquele tempo resolvendo problemas em nós. Isso nos impediu de estar prontos para ouvir e responder ao que ele tinha a dizer em seguida. Não pretendo entrar em detalhes, mas se um pregador fala sobre problemas, as pessoas sempre concluem que é uma de 3 coisas: ou imoralidade, ou álcool, ou desvio de fundos. Não foi isso. Mas existem muitas outras maneiras pelas quais os cristãos podem impedir o propósito de Deus para as suas vidas. E eu tenho uma profunda preocupação por todos vocês aqui esta noite. Eu vi Focan curtindo o desfile e se alegrando com a bela música. Mas para te dizer a verdade, estou confiante de que muitos de vocês não estão onde deveriam estar com Deus agora. Estatisticamente, tenho certeza absoluta. Então, meu desejo é ajudar você, não acusar você, não condenar você. Mas para ajudar você, depois de passarmos por este período, um querido irmão no Senhor, ele disse isso para mim. Ele disse que sua decisão de tirar um sabático salva a sua vida. Porque se você tivesse continuado viajando e ministrando, não teria tido a oportunidade de ter a supervisão médica próxima, que acabou descobrindo o seu problema. Você teria morrido. E quero dizer a alguns de vocês, pode ser que se continuarem ocupados como estão, com tão pouco tempo para esperar em Deus como você tem, você vai morrer. Quando não precisam. O Evangelho é uma mensagem séria. É uma mensagem de vida e morte. Agora, o tema que foi designado para esta conferência foi morar em sua presença. Porque eu estava ausente em Israel e na Grã-Bretanha, eu não entendi o tema. Mas eu senti que o Senhor me deu uma mensagem. E se eu soubesse o tema, não poderia ter sido mais adequado para a mensagem. Quero falar esta noite por um tempo sobre algo que acho estar radicalmente fora do lugar no corpo de Cristo. Não estou dizendo em cada parte do corpo de Cristo, mas na maior parte do corpo de Cristo há algo fora do lugar. E é uma parte muito importante do corpo. É a cabeça. Em Efésios 1, os últimos 2 versículos, Deus diz que Ele colocou todas as coisas sob os pés de Jesus. E o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Há uma diferença interessante na linguagem. Deus colocou todas as coisas sob os pés de Jesus, elas foram sujeitadas. Mas quando se trata da posição de Cristo, Ele deu Cristo. O presente mais maravilhoso que Ele poderia dar não era sujeição, não era dominação. Foi a bênção mais preciosa e maravilhosa que Ele poderia oferecer ao corpo. Era ter Jesus como cabeça. E Ele é cabeça sobre todas as coisas. Não sobre algumas coisas, não sobre a maioria das coisas, mas sobre todas as coisas. E eu vou lidar daqui a pouco com as funções de um líder. Mas eu só quero perguntar agora, você poderia sinceramente dizer, na presença de Deus, Jesus é o líder sobre tudo na minha vida? Não há nada que esteja fora do seu controle. Não há nada que não seja a expressão de sua vontade determinada para mim. Em Efésios 4, versículos 15 e 16. Paulo escreve ao meio de uma de suas longas frases. Ele diz, falando a verdade em amor ou sendo honesto no amor. Podemos crescer em todas as coisas nele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, unido e entrelaçado, pelo que cada junta fornece, de acordo com o funcionamento eficaz,
pelo qual cada parte faz sua parte, causa o crescimento do corpo, para a edificação de si mesmo no amor. Perceba, todo o corpo depende da cabeça. E é somente através da sua relação com a cabeça que o corpo obtém nutrição e consegue crescer e funcionar efetivamente. Se a relação com a cabeça for prejudicada, toda a vida do corpo é automaticamente prejudicada. E então em Colossenses, capítulo 2, nos versículos 18 e 19, Paulo diz que ninguém o prive de sua recompensa, ou que ninguém desqualificar seria uma palavra melhor. Não perca o que Deus pretende que você tenha. Mas essa pessoa que comete fraude, se deleita em falsa humildade e adoração de anjos, invadindo aquilo que não viu, inutilmente inchado de orgulho, interrompido por sua mente carnal. O que eu chamaria de uma pessoa super espiritual. Quem se diz super espiritual, mas na verdade é muito carnal. E Paulo diz, não deixe tal pessoa enganar você. E enganá-lo tirando sua herança legítima. Então ele fala dessa pessoa no próximo verso, verso 19, não se mantendo firme à cabeça, de quem todo o corpo, nutrido e unido por juntas e ligamentos, cresce com o aumento que vem de Deus. A Neve diz, tendo perdido a conexão com o líder. Assim que perdemos a conexão com a cabeça, estamos a caminho do erro. Alguma forma de engano, algum tipo de ensino falso, algo que está fora do alinhamento com a verdade de Deus. A única condição de segurança para o corpo, coletivamente, para cada crente individualmente, é estar corretamente relacionado à cabeça. Todo verdadeiro crente tem uma conexão direta, divinamente preparada com o cabeça Jesus Cristo. Que ninguém interfira na sua conexão pessoal com a cabeça. Sim, pastores são pessoas maravilhosas, mas não podem substituir Jesus. A função de um pastor não é ser seu líder. É para ajudar você a cultivar sua relação com quem é sua cabeça. Não é para dar as respostas para todos os seus problemas. É para mostrar como encontrar a resposta por si mesmo através de Jesus. Algumas pessoas são preguiçosas. Elas só querem que alguém resolva todos os seus problemas. Não funciona assim. E alguns líderes são despóticos. Eles querem tomar controle das pessoas. Eu passei por tudo isso e graças a Deus eu saí disso. E eu não tenho desejo de estar nisso de novo. Você precisa ter seu próprio relacionamento pessoal com Jesus. Você precisa ser capaz de ouvi-lo falar com você. Você precisa ser capaz de ser orientado por ele. Você precisa ter algo dentro de você que te diga quando ele está satisfeito e quando ele não está satisfeito. Você precisa ser sensível para se comportar. Agora, eu quero discutir brevemente com você sobre a questão da iniciativa. Eu quero chegar ao ponto onde eu aplique isso de forma muito pessoal. Você sente assim, uma das palavras que é repetida várias vezes na Bíblia é a palavra escolher ou escolha. E eu não vou entrar na questão doutrinária, mas a verdade é: somos o produto da escolha de Deus. Se Deus não nos tivesse escolhido, nunca nos tornaríamos crentes. A iniciativa não partiu de nós. Veio de Deus. Quantos de vocês sabem disso? Você não foi salvo porque estava tentando arduamente. Você foi salvo porque Deus decidiu te salvar. E se ele não tivesse decidido salvar você, você poderia fazer o que quisesse, mas nunca teria sido salvo. Isso é humilhante porque nos leva à total dependência de Deus, que é exatamente do que todos temos medo. Agora Jesus disse aos seus apóstolos, em João 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi você. Isso é muito claro, não é? Não há dúvida sobre isso. Você não fez a escolha, eu que fiz.
Não acho que essa seja a escolha pela salvação, é a escolha pelo apostolado. Ele disse, eu escolhi vocês 12, e então disse, um de vocês é um demônio. Isso é algo notável a se dizer, não foi? Isso é algo para se pensar, mas não vamos entrar nisso. Então ele disse que vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei, ou coloquei. Que você deve ir e dar frutos, e que seus frutos permaneçam. Que tudo o que você pedir ao Pai, em meu nome, Ele possa te dar. Eu entendo disso. Que o único fruto duradouro venha da escolha de Deus. Somente aquilo que Deus escolheu vai produzir frutos duradouros. Você pode ter todos os tipos de eleições religiosas, programas na igreja e atividades religiosas, mas se Deus não os iniciou, não haverá fruto permanente algum. Sim. E então Jesus também disse, e tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele poderá conceder. Você entende que para conseguir orar eficazmente ao Pai, isso vem da escolha de Deus. Podemos fazer todos os tipos de orações, mas se elas não partirem da escolha de Deus, não temos certeza de que Deus as atenderá. Eu sinto por mim mesmo, quero dizer, essa é a minha impressão, que Deus está lidando com urgência com a igreja nos Estados Unidos para nos trazer de volta ao lugar onde percebemos nossa total dependência de Deus. Obrigado. Acho que tivemos um certo sucesso no movimento carismático. Eu não chamaria mais de movimento, porque acho que não está mais em movimento. Mas tivemos um certo sucesso, mas esquecemos que tudo veio da misericórdia de Deus. Nós não merecíamos, não foi porque éramos inteligentes ou espirituais, ou bem educados. O Successos Country não faria sucesso lá. A iniciativa é expressa através da escolha. Então, as únicas coisas, pelo que entendo, em nossas vidas, onde Deus está realmente envolvido, são as coisas que Deus escolheu. Eu acho que isso se aplica ao casamento. Se você está pensando em se casar, meu conselho seria: case-se com a pessoa da escolha de Deus. Descubra. Não tome sua própria decisão. Eu me casei 2 vezes. Minha primeira esposa está com o Senhor. Minha segunda esposa está aqui comigo. Meu primeiro casamento durou 30 anos. E nosso casamento atual dura 14 anos. Ambos foram felizes e bem-sucedidos. E não são muitas as pessoas que podem dizer isso no mundo hoje. A razão é: Deus escolheu, eu não. Nunca escolhi o vinho. Não estou dizendo que todos devem ter assim, mas foi assim comigo. Eu sabia que eu não era inteligente o suficiente para fazer a escolha certa. Eu disse isso sinceramente. Quando se trata de raciocínio abstrato, sou bem-sucedido. Quando se trata de entender as pessoas, estou sem palavras. Deus interveio diretamente e decidiu em cada situação. E em nenhuma das vezes eu estava tentando me casar. Ouçam, jovens mulheres e homens, eu nunca namorei, mas fui felizmente casado 2 vezes. Não é preciso namorar para se casar. E isso também se aplica a pessoas mais velhas. Não estou dizendo que é errado hoje. Mas não dependa de encontros, dependa de Deus. Então vamos para Atos capítulo 1. Justo antes do dia de Pentecostes, os 11 apóstolos restantes se reuniram em Jerusalém com muitas outras pessoas. Mas então faltava um, porque tinha que ter 12. Eu realmente não sei exatamente por que tinha que ter 12. Mas tinha que ter 12. Porque haverá 12 alicerces na Nova Jerusalém e 12 portas para a cidade e assim por diante. Então os apóstolos sabiam que precisavam de mais um porque Judas tinha saído. Então Pedro diz, ele é o líder em Atos 1, versículo 21. Portanto, desses homens que nos acompanharam todo o tempo,
que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, iniciando pelo batismo de João até aquele dia em que Jesus foi levado de nós. Um desses deve tornar-se testemunha conosco de sua ressurreição. Então há qualificações básicas. Eles tinham que ser pessoas que estiveram presentes durante todo o ministério de Jesus, desde o batismo de João até o batismo de Marcos. Para a sua ressurreição tinham que ser pessoas que o testemunharam após a sua ressurreição, até o tempo de sua ascensão. Então eles conferiram às pessoas, e propuseram 2, verso 23, José chamado Barsabas, que tinha o sobrenome Justiça, e Matias. Agora ambos preencheram todas as qualificações necessárias. Mas apenas um deles foi escolhido por Deus. E o importante para eles era descobrir quem Deus havia escolhido. E não, isso não seria considerado espiritual nos círculos batistas. Na verdade, acho que a Nova Bíblia Viva diz que eles jogaram uma moeda. Diz aqui que eles tiraram sorte, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque chegaram ao ponto em que o próprio entendimento não os levava mais adiante. Sabiam que tinha de ser um dos dois. Não sabiam qual. O que importava era a escolha de Deus. Como encontrar na escolha de Deus? Tirar a sorte. Vamos jogar uma moeda. Estou te dizendo isso porque quero que você veja como a perspectiva da igreja primitiva era totalmente diferente sobre essa questão. O que importava era a escolha de Deus. Qualquer forma legítima de descobrir isso estava bem. Então propuseram 2. Eles oraram e disseram: você, Senhor, que conhece o coração de todos, mostre qual destes 2 você escolheu participar deste ministério. Eles lançaram seus lotes, e o lote caiu sobre Matias. E ele foi contado com os 11 apóstolos, tornando-se o 12º apóstolo. Mas você vê o cerne da questão. Em toda a área do apostolado, da escolha de Jesus, a escolha de Matias foi a escolha de Deus. Porque a escolha de Deus manifesta a iniciativa de Deus. E a iniciativa de Deus manifesta a liderança de Deus. E sempre que tomamos a iniciativa das mãos de Deus, negamos a liderança de Jesus. Nós fomos realmente muito presunçosos. Que Deus nos perdoe. Basicamente, acho que a igreja vai ter que se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, fomos totalmente presunçosos. E nos arrependemos e pedimos que você nos perdoe. Vou pegar outro padrão do livro de Atos. Atos capítulo 13. Desce versos 1, 2 e 3. Obrigado. Agora, na igreja que estava em Antioquia, havia certos profetas e mestres. Barnabé, Simeão era chamado, Negel, Lúcio e Cirene. Homens que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saul. 5 homens entraram. Eram todos profetas e mestres. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: agora separem para mim Barnabé e Saulo para o trabalho para o qual os chamei. A NV diz: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam. O grego diz: como eles exerciam seu ministério sacerdotal ao Senhor. Poderia ser adoração, pode ser outra coisa, mas enquanto esperavam no Senhor, eles não tinham nenhuma agenda própria. O Espírito Santo disse que esta é minha agenda. Quantas vezes a igreja se aproxima de Deus com sua própria agenda e nunca pergunta a Deus qual é a sua agenda? Deus não é um carimbo. Você não pode tomar suas decisões e registrá-las em ata. Então pegue o nome de Deus como um carimbo. Porque Deus não é um carimbo, Ele é Deus. Diz novamente então, após jejuarem, orarem e imporem as mãos sobre eles, os enviaram. Então, de onde veio a decisão? Veio de Deus. Por quem? Pelo Espírito Santo. Isso mesmo.
Agora, antes, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eram profetas e mestres. O que eles eram depois de serem enviados? Apóstolos, isso mesmo. São chamados apóstolos 2 vezes. Atos 14, versículo 4. A multidão da cidade estava dividida, parte com os judeus e parte com os apóstolos. E verso 14. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo, então há um caminho para o ministério apostólico surgir, se pudermos reconhecer que existem profetas e mestres. Um apóstolo é alguém que é enviado. Quem não foi enviado não pode ser apóstolo. Curiosamente, embora a iniciativa tenha partido de Deus Pai por Jesus Cristo, o Filho, através do Espírito Santo, eles não foram chamados apóstolos antes de a igreja enviá-los. Deus não ignora a igreja na nomeação de ministérios. Agora gosto de ler apenas a declaração final sobre esse ministério em Atos 14, 26. Este é o fim do ministério. De lá eles navegam para Antioquia, onde eles haviam sido recomendados à graça de Deus pelo trabalho que haviam completado. Eles se reuniram, convocaram a igreja e relataram. É muito correto normalmente para pessoas que são enviadas fazer algo para relatar de volta para quem os enviou. Ou seja, ser responsável. Ser responsável, mas o que realmente me abençoou anos atrás, quando li isso, foi que eles foram recomendados à graça de Deus pelo trabalho que haviam completado ou cumprido. Eu disse a mim mesmo, quantos de nós na igreja hoje podemos dizer que completamos o trabalho que nos foi designado? Não apenas uma parte concluída, mas fez todo o trabalho. E minha explicação é porque a iniciativa partiu de Deus. Qualquer outra coisa não produzirá o mesmo resultado.